Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, tá na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, dirige a todos e diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, tá na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, ide a todos e diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, ide a todos e diz: vinde a mim, ó pecador. Vinde a pecador, vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil. Com entendimento vou louvar ao meu Senhor. Louvo com as mãos, louvo com os pés. Com entendimento vou louvar ao meu Senhor. Louvo com as mãos, louvo com os pés. Ele é o caminho, Jesus. Ele é a vida, Jesus. Ele por nós morreu, mas ressuscitou. Ele é o caminho, Jesus. Ele é a vida, Jesus. Ele por nós morreu, mas ressuscitou. Um passinho pra... Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. Que alegria Deus nos dá esse privilégio de entrarmos na sua casa, no seu local de trabalho, fazendo companhia para você e desfrutando da sua companhia também dentro da nossa programação. Na manhã de hoje, com muita alegria, ele que é membro já aqui da nossa programação, da nossa igreja local também, da Manda Aqui Online, tem uma história misturada com a nossa igreja, com a nossa denominação. Ele que é uma referência na música cristã brasileira, um ícone, muitos se inspiraram nele,
na sua trajetória e está aí até hoje. Na manhã de hoje, nós temos a imensa felicidade de receber aqui o Betinho Fonseca, fundador da banda Juízo Final. Bom dia, Betinho, tudo bem? Bom dia, pastor. Eu que agradeço, né, essa recepção, né? Eu não mereço tanto, não. Ah, merece, merece. Dê honra a quem te honra, a quem te merece honra. Mas eu agradeço mesmo o carinho de vocês sempre. É bom estar aqui com vocês. A gente sempre tem uma afinidade para conversar sobre assuntos que a gente acredita também. Claro, a gente também conversa sobre outros assuntos, mas Sim. Principalmente sobre assuntos da palavra de Deus, sobre coisas que a gente acredita. Então, toda vez que eu estou aqui é muito bom. E eu tenho certeza que Deus vai nos usar aqui para também falar algo que vai tocar no coração de alguém que está precisando de alguma palavra aí, né? Verdade. E agradeço por abrir esse espaço para a gente estar falando aí desses 40 anos, né? Verdade. De como baterista. 40 anos como baterista. Às vezes as pessoas me chamaram e falaram, mas peraí, não estou entendendo, o Juízo Final não tem 30, só que eu já tocava antes, né? Eu comecei no Brasil para Cristo. Sim, né? A sua história se mistura com a gente. Se mistura Apesar que você ainda quer o Brasil para Cristo? Sempre, o Brasil para Cristo, sempre, né? Sempre. E, então, assim, só tenho a agradecer mesmo vocês abrirem esse espaço para, né? Assim que eu comecei a falar que eu ia fazer esse documentário, né? De prontidão, assim, a Ângela, até agradecer aqui, já me chamou, vamos marcar, agendar, então sempre apoiando. Isso é muito importante, pastor. Para mim, de verdade, eu agradeço, é muito importante a gente ver que tem pessoas que apoiam, que ajudam, que contribuem, que divulgam. É muito difícil hoje as pessoas quererem. Está cada um preocupado só com o seu mundo, com as suas dificuldades, que todo mundo tem suas dificuldades, né? Mas também existem pessoas, né, como vocês, que de prontidão já, não, vem, vamos marcar, vamos fazer. E eu falo, caramba, olha que bênção, né? Que legal, Betinho. Que bênção. Você é da casa, Betinho. Amém, Nós temos aquela afinidade desde a primeira vez que ele veio, quando criança ainda. Não, brincadeira. Tá vendo, né, Ângela? Não, mas desde a primeira vez que ele conheci, nos programas anteriores que nós já tivemos aqui, eu o conheci através do Celcinho, que foi nosso diretor. Sim. O primeiro bate-papo que fizemos foi na nave da igreja, ainda quando era transmitido lá. E um carinho muito grande. Na verdade, sempre admirei a banda Juízo Final. E como eu falei, nós precisamos dar honra a quem merece honra. Você tem um papel muito importante dentro da sociedade evangélica brasileira, naquilo que dizemos a respeito, não só da música, mas na disposição de servir o Evangelho. Amém. E ter sempre esta bandeira levantada, hasteada, na verdade, do Evangelho do Reino do Senhor Jesus, na pregação, em lugares que muitos não vão, para um público diferenciado, com uma mensagem diferenciada, mas também com uma expressão muito forte na comunidade, uma expressão muito forte na sociedade paulistana, na sociedade brasileira, com os seus princípios de valores nesse mundo de inversão de valores. Então, para a gente é uma grande honra nesta manhã te receber e dizer sempre que a nossa programação sempre estará de portas abertas, bem como eu falo em nome da diretora da Manda Aqui Online. Temos um carinho muito grande por você. Obrigado. E obrigado pela mesmo. sua banda, pela sua família. Família vai bem? Tá Esposa? bem, Filhos? Bem. Graças a Deus caminhando, né, pastor? Amém. A esposa se chama? Raquel. Raquel. Os filhos? Ana Vitória. Ana Vitória, que já esteve aqui já com a esteve gente. Aqui. Aí tem o Vitor. O Vitor, que qualquer dia vai estar aqui com a gente, no bateria. E o Isaac, que é o pequenininho, Isaac, que é o pequenininho, pequenininho, né? que já está do meu tamanho. Do pastor. seu tamanho. Acho que foi o Isaac que esteve aqui com você, o Isaac né? e a Vitória. Ele já está tocando bateria também? Não. Ele está mais no desenho ainda, tem 11 aninhos, está desenhando, está ali fazendo as coisas que ele gosta, né? Eu estou vendo que você está aí com uma camisa Sim, bonita. aqui, pastor. Ó. Domene Symbols. Até aproveitar o momento aqui para agradecer, né, a marca, porque são eles que nos ajudam, né, pastor, a continuar dentro do nosso ministério, nos equipamentos, nos instrumentos. Tá aqui, ó. Essa câmera que eu mostro aqui, né? Olha aqui, ó. Domene Symbols, quero agradecer a marca. Olha que prato lindo, pastor. Bonito, olha que lindo. Lindo, Isso é um bronze B20. Bonito, hein? Material turco, mas é feito no Brasil, pastor. Que legal. Aí, ó, Domene Symbols. E eu quero agradecer a todo o marketing, né, da empresa, da Domene Symbols. Ela é a maior empresa da América Latina de pratos, pastor. Puxa, que legal. Como os internautas podem ter acesso àqueles músicos que querem, de repente, dar aquela incorporada na bateria? Sim. Como eles podem fazer? Na verdade, assim, você tem várias lojas pelo Brasil, mas você também tem digitalmente, você pode entrar ali no Batera Clube, no Instagram, você vai ter acesso a esses pratos. Várias lojas já tem, fisicamente falando, né?
Mas pode entrar no site também da Domene Symbols, você vai poder ver todos os pratos. No YouTube você vai conseguir, com o fone, colocar ali e sentir o timbre de cada prato. Porque assim, o baterista ele tem isso, ele quer sentir o timbre, não só no fone, mas ele quer ir lá na loja, né? Então, se não tem na loja, vai lá no lojista e fala para ele entrar em contato com a Domene, que a Domene manda lá para a loja. Que legal. Né? E nada melhor do que a indicação de alguém que já está há 4 décadas. São 40 anos. 40 anos aí com esse documentário que você vai fazer dessa história maravilhosa. Exatamente. E vocês vão participar desse documentário. Ah, que legal. Vocês vão deixar o depoimento lá, hein, pastor? Bacana. Vou até fazer a barba num dia, ficar bonitinho. Mas que bom. Ângela Boutier, hoje, dia 2 de outubro de 2024, nós temos datas comemorativas. Bom dia para a senhora diretora. Bom dia. Eu me empolguei aqui tietando. Eu tô vendo. Bom dia, Betinho. Bom dia a todos os internautas que estão nos acompanhando agora. Os que irão nos acompanhar depois, bom dia, boa tarde ou boa noite. E aproveitando aí a tietagem, né? É sempre bom, de fato, ter o Betinho aqui com a gente. É uma pessoa hiper, mega simples, humilde. É um cara que está aí na estrada há tantos anos, mas quando você começa a ter contato com ele, é como se ele estivesse começando naquele momento. Então, eu acho que esse é o segredo de Deus continuar abençoando o ministério, tanto dele, pessoal, quanto da banda, porque se colocam no lugar de servos e não de artistas. E isso é que é muito importante. Legal. E eu digo feito pastor, eu era criança quando eu escutava Juízo Final. Lá em Barbacena. Ouvindo Maria. Muito bom. Hoje a gente só tem uma data, pastor, e é uma data muito importante, seja em todas as esferas. Hoje, dia 2 de outubro, é o Dia Internacional da Não Violência. E diz aí a frase, não existe o caminho para a paz é o caminho, diga não à violência. E a gente sabe que existem várias formas, tem a violência física, tem a violência, né, verbal, tem a violência psicológica, em todas elas a gente precisa dizer não, todas são perigosas. A física, né, deixa marcas, pode até deixar sequelas irreversíveis, mas a psicológica também é muito perigosa e quem sofre talvez não demonstre para as pessoas, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado. E não tem coisa melhor do que a gente ter a paz que Cristo dá. O mundo não pode dar a paz que Ele nos dá. Glória a Deus. Bom dia, menino de ouro. Gui, como vai você? Tudo bem? Bom dia, pastor. Bom dia, Betinho. Bom dia, Ângela. Ótimo, senhor. Eu estou bem. Você já ouviu falar da banda Juízo Final nos seus 16 anos? Estavam presentes no Jubra Camp de 2022. Ah, que legal. Você é chegado a um rap? Rap eu sou. Ah, que legal. Isso aí, bacana. Agora na capital paulista são 10 horas e 9 minutos. Vamos para os aniversariantes desse dia. Você que está aí do outro lado e está aniversariando hoje, você vai ter o privilégio do Betinho Fonseca orar pela sua vida, interceder por você, aniversariante, bem como os nossos aniversariantes da nossa regional Mandaqui Bragantina. Lá em Diadema, na nossa igreja pastoreada pelo pastor Elias Araújo, a Tamires Pereira Dutra Borges e a Eliane Maria da Silva Bezerra estão aniversariando. Parabéns para vocês. A nossa Igreja Brasil para Cristo em Vila Nova, a Esther Oliveira Fernandes também faz aniversário hoje. Parabéns para você, Esther. A nossa Igreja Brasil para Cristo, na cidade de Bragança Paulista, no bairro Bom Retiro, igreja pastoreada pelo pastor Joel Cardoso, a Evelyn Pereira da Silva está aniversariando. Parabéns, Evelyn. Aqui no Mandaqui, na nossa Igreja Central, pastoreada pelo nosso pastor sênior Joel Estevanato, a Juliane Flores Neres, a Luciana Pedrosa Inácio e a Doris Mariana de Paula estão aniversariando. Parabéns para vocês, minhas irmãs. Nós queremos orar com você e por você, aproveitando a presença do Betinho Fonseca, direcionando esse tempo em oração pela sua vida. E já vou pedir você, Betinho, para que você ore também pelos internautas de uma forma geral e pelo doce Espírito Santo para conduzir a nossa programação. Amém, amém. Senhor Deus, eu quero te pedir, ó Pai, agora, Senhor, que Tu venha estar abençoando, Pai, a cada um que faz aniversário nessa data, nesse dia, Senhor. Toca nos corações, traz refrigério, Senhor, traz alegria, Senhor, para talvez muitos que estão tristes em casa nesse momento, por dificuldades, por momentos que estão passando na sua vida, Senhor. Mas também hoje por um dia de ser o aniversário de cada um, Senhor.
Talvez muitos deles estão assim pensando, poxa, estou aqui, meu aniversário, mas nada, não vou fazer nada. Mas eu te peço, Senhor, que o teu poder, o teu Santo Espírito venha agora, Senhor, através dessa programação, Senhor, nessa casa, e traga alegria para essas pessoas, ó Pai. E nós abençoamos a cada um deles, Pai, agora nas suas casas, Pai. Nós te pedimos, Pai, vem com a tua graça, com o teu poder, que eles possam viver o melhor de ti, Senhor, ainda, Senhor. E quero também te pedir por cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor, nos escutando, Senhor, toca nos corações deles, Pai, cuida de cada um, traga aquilo que eles precisam, Pai. Nós abençoamos no nome de Jesus e te pedimos, Pai, que os teus anjos possam estar aqui conosco, nesse momento que nós estaremos aqui, e que tu possa falar através das nossas bocas aqui, Pai, que seja um momento agradável, Senhor, e que te louve sempre, Pai, e que te agrade, Senhor, é o que nós queremos e te pedimos, no nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Agora são 10 horas e 12 minutos, previsão do tempo para a nossa capital, a mínima de 21, a máxima de 37. E aí, dona Ângela, feliz? Pastor, a gente fica feliz, né? Porque está quentinho, mas ao mesmo tempo triste, porque já vai cair a temperatura. Então não tem imunidade que aguente. Sol com algumas nuvens durante o dia, à noite o céu fica com muitas nuvens, porém não chove. Ô, dona Ângela, desafio nessa manhã. Vamos fazer, você que é uma cultura ambulante da música cristã brasileira, vamos lá? Vocês ficam colocando um peso em mim que... Ô Gui, vamos conquistar o mundo nessa manhã? Então, vai lá, Pink Cérebro. Quero ver se você conhece a música com esta palavra, Maria. Maria, Maria, quem não conhece Maria? Olha aí, ó, direitinho. Pra mim fosse alguma coisa mais difícil hoje. Afinadinha, viu, pastor? Afinadinha. Exatamente. Eu sou apaixonada por essa canção. Você me fez lembrar de alguém agora. O quê? Deixa quieto. Deixa quieto. Que eu acho a letra muito forte dessa música. Conta a história de alguém que saiu de casa na ilusão de ter uma vida diferente, aí vai e cai tanto que chega ao fundo do poço, mas no fundo do poço tinha uma mola que impulsionou e Maria tem uma reviravolta na vida, né? Se encontra com o Senhor, restaura a sua vida por completo. É muito linda essa canção. Se você não conhece, procura aí nas plataformas digitais Maria, Juízo Final, que você vai saber o que eu estou falando. É muito linda a letra, a melodia é muito gostosinha de ouvir e, com certeza, é uma música assim para você evangelizar pessoas. O Senhor, ele tem um plano para a sua vida e não adianta você querer escrever a sua história com suas próprias mãos, porque já está escrita pelo dedo de Deus. Glória a Deus. O Juízo Final sempre teve essa pegada, né, Betinho? Uma mensagem evangelística. Exatamente. É claro que a música, ela atinge todas as pessoas, mas sempre com um público direcionado e sempre vendo o resultado, a grande colheita de pessoas se rendendo a Jesus através das mensagens evangelísticas da banda Juízo Final. Sim, na verdade, pastor, a gente veio naquela vamos falar assim, naquele momento, né, dos anos 90 ali, do evangelismo, né? Já não é o que a gente vive hoje. Não estou falando do Juízo Final, estou falando da música, né? A música cristã. A música cristã não vive num momento evangelístico. Ela vive num momento de realmente virou um mercado nichado, né? Para dentro da igreja isso me deixa preocupado. Eu já falei algumas vezes sobre isso. Me deixa preocupado porque, sim, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, né? Se confunde um pouco sobre essa questão de louvor e adoração, né? Até dentro da igreja mesmo, porque varrer a igreja você está louvando, limpar o banheiro da igreja você está adorando. Sim. Né? Quando você está ali cantando, você está de pé, você não está tocando o instrumento, não está cantando aqui na frente, mas você está ali, você está adorando. Então, na verdade, se confunde ministério de música com ministério de louvor e adoração. Né? Dentro da igreja se confunde. Sim. É o ministério de música. São músicos. Não são levitas da família de Levi. Né? Eles são músicos, eles estudaram. Só que existe uma diferença daquele que está dentro da igreja, que ele conhece, ele sabe o que ele está fazendo. Né? Ele está adorando a Deus, ele não está aqui para se promover, não é um show, não somos estrelas. Né? Então, o que eu fico um pouco triste é que esse mercado que se tornou, claro, que começou lá nos anos 80, vamos falar assim, de 80 para 90, né? A música gospel mesmo, 90, né? Foi uma batalha lá atrás. Para conseguir mostrar que nós existíamos, que existia uma música dentro da igreja. Só que hoje não.
Hoje já é um mercado consolidado, mas que se você não tiver nos moldes que ela está hoje, um exemplo, a música evangelística, se você fala contra algumas coisas, que é o caso do Juízo Final, né? No caso da gente, a gente é uma banda também política, porque a gente fala de coisas políticas, a gente fala contra o marxismo cultural, a gente fala contra o próprio comunismo, na música Princípios, inclusive. Então isso a gente acaba batendo de frente com todo o sistema que dificulta sendo sal fora do saleiro. Então, mas aí que tá, as pessoas, o cara hoje que quer ganhar muito dinheiro na música, ele não vai fazer uma banda de evangelismo. Você entende o que eu estou falando? Sim. Então, assim, você tem que realmente ter isso enraizado e querer fazer esse evangelismo. Porque se você quer só ter uma questão de sucesso e mostrar tua música e ganhar muito dinheiro e ter uma vida bacana, você vai fazer só aquilo que os consumidores estão querendo consumir. Você não vai fazer uma música que vai fazer refletir. Não, para que eu vou fazer os outros refletir? É melhor fazer o que eles querem. Se eles querem consumir esse prato, eu vou fazer esse prato que seria mais inteligente, né, para você ter uma vida mais tranquila, financeiramente falando, sucesso e tal. Só que não consigo, pastor. Eu não consigo. Mas essa sua escolha dentro dos valores do reino, que você mantém dentro dos teus princípios, aprendido desde criança, as sagradas escrituras, desde criança, elas podem retirar algumas coisas, como você disse, por exemplo, poderia estar ganhando muito dinheiro se estivesse se ajustando ao sistema hoje implantado. Por outro lado, você vive a provisão de Deus. Exatamente. O cuidar de Deus. Exatamente. Né? Você sabe que a cada dia é Deus não é com o meu braço só, né, exatamente. Não é com o meu braço. Exatamente, é o cuidar de Deus. E está aí uma história de sucesso. Quantos você já conheceu na sua caminhada, ou você conhece, que começaram e se perderam, já não são mais lembrados. Você está aí com a banda Juízo Final até hoje. Isso é o sustento de Deus. Isso é o cuidar de Deus. E outra, dentro dos valores, dentro dos princípios. Você não negociou. Agora há pouco nós estávamos conversando em off e eu falei para você do exemplo de Policarpo, que foi provavelmente um discípulo de João, o último dos apóstolos, né? Ali de contato direto com o Senhor Jesus. E há um momento na vida de Policarpo que o imperador, para fazer com que ele pudesse manter-se vivo, ele teria que negar a fé dele em Jesus e os seus valores do reino. E Policarpo diz, durante 86 anos eu não abri mão do reino e do meu Senhor Jesus, por que faria isso agora? Aí, comicamente, ele ainda diz assim, põe lenha nessa fogueira. E o interessante é que eles colocavam a lenha, estava ateado o fogo, mas não consumia ele. Aí vem um soldado por trás e enfia uma lança e acaba matando, né? Mas ele se mantém fiel aos seus princípios até a sua morte. É olhar para o apóstolo Paulo, final da sua vida, já preso em Roma, seria decapitado, já sabia disso. Na sua última carta, que é a segunda carta que ele escreve a Timóteo, seu filho, na fé, ele vai dizer naquele momento que ele diz que já estava sendo entregue em libação, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não tem coisa melhor do que isso, você manter fiel aos seus princípios. De repente, é como você diz, você pode não ter não é o deslumbre ou o refletor, ou, eu queria usar uma palavra assim, aquela coisa assim que vai te colocar para o mundo, vamos dizer assim, mas você tem do reino dos céus. É Deus testificando de você nos céus. Assim como foi com Jó. Está vendo? Meu filho Betinho. Está vendo o pessoal da banda Juízo Final? Né? Íntegro, comprometido, fiel. A minha preocupação hoje, pastor, é não atrapalhar aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém. Então, às vezes eu falo, meu Deus, mas isso vai ser bom para o reino, né? Vai ser bom para o que eu falo, o que eu posto, isso eu vou incentivar alguém a falar. Ou vai ser algo que não vai trazer nada para ninguém, sabe assim? Então eu tenho muita preocupação com isso. Porque fazer música por fazer, eu já recebi várias mensagens, né? Até de pastores do Brasil inteiro. Poxa, por que vocês não fazem worship? Por que vocês não fazem isso? Eu falei, não é isso, não é sobre isso. É sobre um chamado que foi lá atrás e eu preciso honrar isso, né? Amém. Agora, se Deus falar, né?
tocar no meu coração e falar, faça isso, eu vou fazer na hora que ele falar. Sim. Mas enquanto ele não falar, eu prefiro, tem coisas que é melhor você ficar ali aguardando o que ele vai... Né? Tem momento que ele não vai falar, pastor. Não é verdade? Sim. A Bíblia sim. diz, ele teve um silêncio de 400 anos, exatamente. Você entende? É. Então, assim, tem momento que é momento de... São 40 anos de deserto, é o momento de afiar o machado, é a hora de ficar dentro da caverna, é a hora de lutar. Então, tem hora para todas as coisas. Sim. E a gente não quer a hora da dificuldade, a hora da tristeza, a hora da morte, mas nós iremos passar por todas essas Jesus coisas. nos alertou isso, né? No mundo tereis aflições. O importante é que antes dele falar que no mundo tereis aflição, ele fala que deixa a minha paz com vocês, eu vos dou a minha paz, para que a gente passe por esse processo com a paz dele para poder superar as adversidades. Ô Ângela, eu já vou para o bate-papo, depois você briga comigo, tá bom? Não vou para o intervalo agora, que nós já estamos no bate-papo. Ô Betinho, como foi, ou como está sendo, os projetos, a agenda de vocês, da banda Juízo Final até agora, e quais são os projetos ou as agendas que vocês ainda têm para o final agora de 2024? Então, pastor, como eu falei da última vez que eu vim aqui, esse ano aqui o Juízo Final completa 30 anos, né? E aí eu comecei a desenhar um projeto, né? Fiz todas as planilhas, todos os cursos. É trabalhoso, pastor. Eu imagino. É trabalhoso, que você precisa ter exatamente tudo aquilo que, dentro de um projeto, né? Tudo documentado, orçamentado. Não é assim algo que, é tanto. Não, você precisa saber se a pessoa é aquilo mesmo, se tem nota fiscal. É um trabalho gigantesco que você faz quando você faz um projeto com lei de incentivo. Aí fiz todo esse trabalho que demorou foram meses aí fazendo. E aí você manda para as pessoas que estão levantando esse projeto. Então, quer dizer, é algo que é demorado. E aí quando você vai pedir o patrocínio para a empresa que vai ceder o imposto, é mais demorado ainda se eles... O fato de ser evangélico, cristão, seguidor de Jesus, torna-se um empecilho a mais? Sim, sim. Sim, porque muitas empresas ou marcas, né, eles não querem vincular, né, a um segmento. Então, tem portas que você vai bater para pedir um incentivo fiscal ali, mesmo eles não pagando nada do bolso deles, que ele não vai falar não para você assim, ele vai falar, nós estamos avaliando, nós estamos analisando. E aí depois, eu já tive alguns casos que não vai dar, mas você sente que é uma questão por causa do que eles não querem se filiar a essa questão de igreja. E algo que é direito por lei de você desfrutar disso, né? Sim. Assim, eles não têm uma obrigação de ceder, porque eles têm que fazer uma carta de interesse, de patrocínio, né? Mas muitos falam assim, não, a gente está avaliando, porque realmente... Eu sei como funciona, as grandes empresas, eles têm uma agenda anual, né? Então, eles já fazem, dentro do que eles podem ceder de imposto, eles já têm uma agenda para quem eles vão ceder. Então, realmente, para você chegar ali no momento, que nem agora é o melhor momento nesses últimos 3 meses, para você conseguir já para o ano que vem. Sim, sim. Né? Então, não é algo assim, para eu conseguir para agora, eu teria que ter começado bem antes. Então, assim, existe toda uma logística. E outra, precisa de pessoas, porque assim, é um meio bem complicado, esse meio de incentivo, quando você fala com o governo. Tem muita gente lá que já está há muitos anos, e para você entrar é difícil, eles não querem gente nova, porque já tem as cartas marcadas, que já sabe como fazer, com quem fazer, é difícil. Então são dificuldades que você vai encontrando, mas é que nessa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa também de fora do Brasil, não, fora de São Paulo, que está com um projeto aprovado, mas precisa de captação. Já está aprovado, né? Tudo bonitinho, mas falta o quê? Falta a captação, porque o mais difícil não é você aprovar um projeto. Você até aprova. Só que aprovar um projeto sem ter o patrocinador, não adianta de nada. Ele vai expirar e você não vai conseguir fazer o teu evento. Algumas empresas têm os seus administradores, empresários cristãos, evangélicos. Você encontra dificuldade até nesse público? O cara que tem uma empresa, um segmento que está bombando no Brasil, mas mesmo assim você... E se encontra dificuldade, mesmo que seja um empresário evangélico, a dificuldade é porque ele desconhece ou porque não quer? Na verdade, assim, a que eu pude observar, pastor, não é nem uma questão de não querer.
é que muitos estão passando também por situações adversas e difíceis. Ou seja, você só pode fazer esse abatimento se você paga esse imposto. E muitos nem estão pagando. Entendi. Então nós pegamos grandes empresas aí que até querem fazer, mas eles não estão nem recolhendo, não estão nem pagando. Não estão Ou melhor, regulamentados. eles estão habilitados. atrasados com seus impostos também. Então não estão dentro de uma Uma legalidade. Exatamente. Então, Uma assim, habilitação. pastor, teve alguns que eu visitei. Puxa, eu gostaria demais, mas eu estou mandando o funcionário embora, eu estou readequando, eu não estou nem pagando o imposto. Eu estou renegociando, eu estou entrando no refis. Aí você fala, meu Deus, vários que eu entrei em contato. Falei, Betinho, puxa, seria sensacional, mas eu estou até fechando esse CNPJ, abrindo um outro, porque isso aqui está complicado. Então, assim, pastor, não é uma questão só das leis de incentivo em si e o artista, mas as empresas também estão passando por dificuldades. Né? Você pega grandes empresas, quanto maiores problemas eles têm com funcionários que mandaram embora. É muita coisa. Então, assim, é como se fosse um jogo de... Você vai derrubar uma e vai atrapalhando as outras. Dominó. É um dominó. Né? Você quer fazer aqui, então, assim, nisso, por isso que o governo ele acaba... às vezes surgiu aí o programa Paulo Gustavo, né? E a Aldir Blanc. Para quê? Porque o artista nisso, ele está sofrendo muito. Porque ele pode aprovar o projeto, mas ele não consegue, às vezes, o patrocínio. Entendi. E aí, as exigências são muito grandes para você. Para você tem que ter conhecimento para levantar todas essas planilhas. E aí o cara não sabe nada, nunca fez nada, não tem... É difícil. Então, assim, o bacana é que eu estou sempre ali vendo, e dentro dessas dificuldades você acaba aprendendo. Né? Que nem agora, a partir de dia 4, vai ter Aldir Blanc 2. Então você fica atento, você quer música, você vai poder audiovisual, projetos. Eu vou até tentar readequar meu projeto do juízo final para esse Aldir Blanc. Claro, as verbas são bem menores, porque cada município, eles têm um valor definido já. Um exemplo, Osasco eu sei que parece que são uns 12 milhões para Osasco inteira. Então você tem que levantar, subir o projeto e tem que ser bom para ser aprovado. E aí você vai receber essa verba e depois você vai fazer uma prestação de contas. Então assim, a gente tem que ter esse conhecimento para que você consiga aprovar o seu projeto. E o bacana é que, além de conhecimento que você tem, você também é um consultor para as pessoas que precisam ter um esclarecimento ou uma orientação, uma consultoria para desenvolver um projeto. Você falou de alguém fora de São Paulo, Sim. que tem o projeto, mas não tem a verba. Né? Exatamente. Aí me chamou para me ajuda a conseguir. Então, quer dizer, vamos atrás. Então, ela me mandou os números do projeto, como funciona, né? E aí eu vou bater nas portas e falar, olha, de repente não foi nesse meu, mas de repente esse outro ele gosta. Poxa, uma feira, né? Aí vai falar sobre isso, bacana, isso aqui, eu acho que isso aqui tudo bem. Não afeta a empresa, pode ser. Então, nesse caso, também vou batalhar por eles. Mas é claro que eu quero muito esse meu projeto dos 30 anos, né? Eu quero muito fazer. Se não der para fazer que seja esse ano ainda, mas vai ser feito. Amém. Mesmo que seja o ano que vem. E aí, por isso que eu também foquei, porque na verdade, assim, pastor, é tanta coisa na nossa cabeça, é tanta correria, que nem você falou aqui no começo, a gente estava conversando, né? A gente está aqui com a cabeça em um monte de coisa. Que eu estava me esquecendo que esse ano eu estava fazendo 40 anos. Eu estava esquecendo, pastor. Na verdade, eu não me lembrava mesmo, assim. De repente, um dia em casa, eu estava lá, fazendo umas anotações na agenda, tudo que eu preciso fazer. E aí eu falei, peraí, eu estou fazendo 40 anos como baterista. Tem que ser celebrado isso. E aí, na hora, já me veio ali na minha cabeça, não, grava um documentário, depoimentos, amigos, pessoas, cantores, bandas, pastores que passaram pela tua vida, para cada um falar um pouquinho. E aí eu tocar algumas músicas, mostrar meus equipamentos, meus patrocinadores, dar um depoimento, incentivar quem está começando, incentivar quem está na música, porque a maioria dos músicos hoje, pastor, que estão na igreja, inclusive, eles estão aqui, mas eles têm um trabalho secular aí fora. E tocam, são voluntários, né? E às vezes muitos falam assim, não sei se está valendo a pena, porque ele tem filho, tem família, tem os custos, e é corrido. Mas a gente tem que incentivar, pastor. Sim. Porque não é uma questão de tocar por tocar. É a sua oferta, é o seu... você está entregando ali seu tempo, né? Então a gente tem que incentivar, sim,
esses jovens que estão na igreja hoje, as crianças. Eu tenho um grupo de alunos de sábado, né? Então tenho desde criança de 7, 8, tem criança de 4 anos de idade, aluno meu, né? Então a gente tem que incentivar e sempre que puder ter algo documentado, que nem esse programa aqui, é importante para isso. Sim. Tenho certeza que de repente alguém que está escutando a gente vai falar, poxa, eu estava desistindo, É. não vou desistir, não, eu vou continuar, vou fazer igual o Betinho, poxa, 40 anos. 40 anos, é uma Entendeu? história. Então né? essa é a intenção, é deixar um legado, né, para que as pessoas possam falar assim, poxa, se ele pode, eu também posso. Sim. Vamos pregar, vamos cantar, vamos fazer. Nem todo mundo pode ser que queira fazer igual eu faço, né? Bater de frente com o sistema. Não é fácil, pastor. Eu sei. Bater de frente, através do rap, através do rock, né? Uma banda politizada. Você ganha aliados, mas você ganha também inimigos, né? Sim, sim. E é difícil, porque aí você vai ter muita gente também, pastor, que está dentro da igreja, que vai falar o seguinte para você, que é crente, que tem um nome escrito no livro da vida, que vai para o céu até. Mas que ele vai falar o seguinte, Betinho, não precisa, sabe? Deixa isso de lado, segue a vida, não vamos... Mas aí também eu penso, esse tempo que eu tenho de vida aqui, eu vou aceitar as coisas que, de repente, alguns pensamentos políticos me põem que eu não acredito? Não dá, pastor. Na minha cabeça eu não consigo. Sabe assim? Eu tenho que amar a todos, eu tenho que aceitar que todos venham até a casa de Deus, mas eu não posso deixar que vire uma bagunça também. Sim. Né? Não é assim, porque vamos aceitar tudo que... Não, pode, o mundo vai entrar para dentro da igreja. Sim, as pessoas vão entrar para dentro da igreja. Mas aquilo que é do mundo, que está dentro dela, tem que ficar lá fora. Né? Que eu digo assim, ela tem que... No momento que o Espírito Santo tocar, não é a gente que vai impor isso. Sim. Mas no momento que o Espírito Santo tocar, realmente ela tiver uma conversão genuína, ela tem que ter uma mudança de vida. Exatamente. O Evangelho faz isso, né? Ora, aquele que está em Cristo, nova criatura. Agora, se não tem mudança de vida, pastor, se não tem uma mudança, tem alguma coisa errada. Exatamente. Né? Não é O nós não estamos aqui arrependimento brincadeira. faz isso, muda, ele é capaz de, essa metanoia que acontece, é capaz de mudar as nossas atitudes, as nossas ações. Nós mudamos em uma nova criatura. As coisas velhas se passam, né? Betinho, além desse projeto que você está realizando, pessoal, dos seus 40 anos, que é maravilhoso, quero participar dele, sei que a Ângela também. Vai. Até o Gui já conhece você, né, Gui? Aí, o Gui. Você continua com outros projetos, como, por exemplo, um projeto que eu nunca esqueço desde a primeira vez que lhe entrevistei, que é... Profeta dos Tambores. Isso, Profeta dos Tambores. Continua servindo, ministrando nessa área. Inclusive, quando alguns pastores me chamam, falam, pastor, vamos falar sobre o... Eu estou conversando, inclusive, com a igreja de Sorocaba, por esses dias aqui, para a gente ir lá e ministrar para a equipe de louvor, né? Para o pessoal da igreja, que está mais ali à frente, linha de frente, né? Para a gente falar sobre essa questão, que é uma questão importante para saber. Tem muita gente que não sabe, tem gente que não sabe, pastor, que não conhece Ezequiel ali, que fala sobre essa questão, né, dos tambores Sim. que foram criados. É uma questão também de versão, né? A versão da Bíblia. Tem Bíblias que tiraram tambores. E aí, Acho que mais quem usa é a ACF, eu acredito. Almeida Corrigida Fiel. Ela se mantém exatamente. Nisso, E aí tem muita gente que nunca leu sobre essa questão dos tambores, sobre a questão das pedras, né, que estão afogadas, que estão à frente dessa criatura. Porque, pastor, é muito importante a gente... quando você tem o conhecimento, você realmente vai mais além, né? Sim. Essa questão das pedras. Cada pedra tem um significado e ela tem, tanto nessa criatura como nos sacerdotes de Israel, eles usavam essas pedras. Sim. Né? No caso, para quem lê Ezequiel 28:13, você vai avaliar, você vai ver lá que tem o nome das pedras e são 10 pedras. Se você for ver também na questão, biblicamente falando, do sacerdote, eles tinham 12 pedras. As mesmas 10 que tinha nessa criatura também tem no peitoral do sacerdote. E cada uma tem uma função. E nós demonizamos essa questão, mas ela foi feita pelo próprio Deus, essas pedras. E elas têm uma função, pastor. Então, assim, quando você vai a fundo e vai estudar, que o que acontece é que nós não conhecemos, e algumas celebridades, vamos falar assim, algumas pessoas que a gente lê ali na Bíblia, um exemplo, Salomão. O problema é que Salomão foi uma pessoa, assim, que foi o próprio Deus que colocou ali, mas ele teve muitas coisas que ele fez, que ele esteve à frente, que Deus não aprovava. Mas Deus, no momento certo,
colocou, né, outro rei ali no lugar dele. Sim. Mas por quê? Porque ele usou certas coisas que Deus deu para ele de uma forma errônea. Então, assim, eu tenho essa preocupação de tomar muito cuidado com aquilo que Deus me deu. Então, a música, né? Eu tenho que tomar cuidado. Eu podia estar tocando em eventos aí fora, ou no Rock in Rio, né, pastor? Através da música. Mas aquilo ali vai adorar a Deus? Quantos depoimentos a gente não viu na internet que eles estavam fazendo cultos ali, algumas bandas. Estavam cultuando algumas entidades, né? E aí você fala, Betinho, teve gente que falou para mim, você está viajando. É muito claro algumas coisas, pastor. Né? Quando assim a Madonna veio para o Brasil... Isso, ia dizer, um ritual... são rituais. religioso macabro. São portais que foram abertos e tem gente que fala, esse cara está viajando, o Betinho está falando loucura. Mas é muito claro que são portais, até arrepia, pastor. Por quê? Porque são portais que são abertos através da música, a música tem esse poder. Além da música, e isso já foi testemunhado e falado por vários músicos que tiveram um encontro com Jesus, que antes eles faziam seus rituais, eles faziam aquela coisa toda, na própria política. Eu lembro de uma certa primeira-dama, ex-primeira-dama de um determinado presidente que nós tivemos aqui, ex-presidente, né? E ela, num testemunho dela que ela contava, não sei se foi na Record ou no Fantástico, a Ângela pode até me ajudar, mas ela falava que eles iam para uma casa lá, a casa de Dinda, uma chácara, e lá eles faziam os rituais. Sim. Né, para manter a política brasileira, para o cara se manter no poder, para vencer os inimigos, para ter uma proteção. Isso é mais real do que nós imaginamos. Sim. Isso é muito vívido, de uma forma prática, na vida de pessoas que estão nos poderes. Pastor, só para você ter uma ideia, você falou da questão política. Eu vou falar rapidinho de uma questão de algo que eu escutei de um amigo meu, que ele já até faleceu, era um grande amigo, próximo, né? E ele era um cara que ele fazia captação em estúdio e mixagem e masterização. Era profissional dessa área. E ele trabalhava não só para o gospel, ele trabalhava muito para fora também, né? E aí uma certa vez a gente estava conversando, ele fez uma mixagem para mim, acho que foi do disco 2003, 20 anos atrás. Um disco que eu estava fazendo, 2004, 2005, acho que foi isso. E aí ele falou, Betinho, uma vez eu estava fazendo uma captação de uma cantora gospel, no estúdio aqui em São Paulo, um estúdio grande, uma produção, uma gravadora grande e tal. E o batera que ia fazer a gravação dela não era um cara de igreja, nada, era um batera contratado. E inclusive nesse estúdio era desse cara, né? E aí ele escutou, viu todas as partituras, escutou, tirou as músicas, tudo. Só que antes dele gravar a batera, ele tinha um altar às entidades, né? Essas entidades que você já sabe o que eu estou falando, lá atrás. E ele ia, fazia as orações dele para as entidades, para gravar um disco gospel. E olha só. A cantora nem sabe disso. Mas ele me falou porque ele foi o cara que mixou. E ele, sem querer, foi lá para falar com o batera. Quando ele foi lá, ele estava num quartinho dele lá atrás do estúdio, fazendo as orações para as entidades dele, né? Que a gente sabe que são demônios, né? Sim, sim. Né? E aí ele me falou, Betinho, eu fiquei assustado. Quando ele me contou isso, eu falei assim, muitas vezes essa música está ganhando Grammy Latino, está tocando dentro da igreja, mas o baterista não tem ligação nenhuma, espiritualmente falando, com o Deus que a gente serve. E ele gravou. Aí muitas pessoas podem me perguntar assim, mas Deus não podia ter intervido? Ele não podia ter caído do fogo do céu? Alguma coisa podia ter acontecido? Por que esse cara Deus permitiu? Gente, Deus permite muita coisa que você não tem noção, que entra na tua casa, que entra através da televisão, através da música. Exato, exato. Igrejas já foram abordadas e receberam como membros pessoas que tinham apenas um teatro de ser um genuíno seguidor de Jesus, mas que eram satanistas, que entraram para educar as crianças de uma forma equivocada. Né? Eu lembro de uma das pessoas que passou aqui, eu não lembro o nome, se a Ângela lembrar, que ela mencionou que havia uma satanista, que ela entrou, fez todo o processo e foi para a classe de crianças. E lá na classe de crianças, ela ensinava totalmente o inverso.
as pessoas começaram a perceber quando as crianças começaram a comentar algumas coisas, aí o pai, o outro pai e tal, e resolveram verificar e filmar a didática da professora e descobriram realmente que era uma satanista. Por isso que a gente tem que estar muito atento, pastor. O discernimento é fundamental. Isso é uma preocupação. Nós estamos na semana temática sobre pessoas caídas não ouvem Deus, é a temática do nosso Apacentar o Pequeno Rebanho. Na verdade, muitas das vezes, tudo está funcionando e nós não estamos ouvindo Deus. É a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia funciona normalmente e Jesus está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Né? A falta da intimidade, a falta da vivência que não vai me gerar discernimento. E qualquer coisa vai me enganar. O próprio Jesus disse, né, que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Né? Sim. Ô Betinho, vamos lá então, são 10 horas e 41 minutos. Como os nossos internautas podem encontrar você e conhecer os seus projetos nas redes sociais? Bom, no Instagram, pode entrar no meu, @BetinhoFonsecaOficial. Tem também o da banda Juízo Final, que é @JuízoFinalOficial. Eu te sigo. Opa, obrigado, hein, pastor. Você que está aí também escutando a gente, se puder entrar nesses dois Instagram aí, eu te agradeço, porque ali eu estou postando, inclusive, com certeza, alguns trechos aqui, depois eu vou postar lá, porque eu gosto, né, pastor? Tem sempre algum trecho aqui que é importante depois a gente compartilhar. No YouTube também a gente tem canal Juízo Final Oficial. É sempre Juízo Final Oficial ou Betinho Fonseca Oficial. A muita gente fala, mas por que coloca oficial? Porque tem um monte de Betinho por aí, tem um monte de Juízo Final. Se você colocar Juízo Final no YouTube, tudo que fala sobre Juízo Final, pregações, ministrações, teatros, vai aparecer tudo. Não vai aparecer só a banda. Sim. Então eu coloco oficial para você saber que é referente à banda Juízo Final, né? Gospel, né? Porque tem até cantores do mundo, quando eu digo mundo, eu digo assim, fora da música cristã, que gravaram música que chama Juízo Final. Sem filme, né? Que chama Juízo Final. Hoje mesmo, quando eu fui postar a sua participação no Instagram, aí eu fui botar a música do Juízo Final, nossa, parecia um monte lá de Juízo Final, Juízo Final. Então é uma dificuldade que a gente encontra até na hora de você subir a música. Porque tem muita gente que gravou músicas com o nome Juízo Final. Sim. Então se você, quando vai procurar Juízo Final, você tem que colocar Juízo Final e o nome da música na frente, porque senão aparece uma infinidade, pastor. Você vê a dificuldade até nas plataformas, né? E vocês estão em todas as plataformas? Em todas as plataformas, desde 2011. Uma boa música, né? Uma boa subindo. Música. É aquilo, pastor, é focado mais na juventude, sim, mais no... Obrigado pela parte que me aí, toca, porque eu sou fã e gosto muito. Viu, na dona juventude, no evangelismo, né? E o louvor e adoração, que a gente ama fazer também, cada um faz na sua igreja, né? nos domingos, né? Que, claro, eu amo tocar os louvores, né, pastor? Se a gente começar a falar aqui, vai dar, meu Deus do céu, a gente ama, né? É verdade, Tá eu cheguei aqui, tava, não tem como não ter uma nostalgia, tava acho que era Luiz de Carvalho, né? Desperta Brasil. Sim, é um sambinha que... Pastor, isso aí quando eu tinha 4 anos. Eu me lembro como se fosse... Não tinha o grande templo, mas tinha maquetezinha como aqui. E eu lembro quantas vezes o Luiz de Carvalho ali, né? Ele até gravou, né? Ele até gravou, acho que um LP. Lembra, Anjo, do LP dele, que ele grava essa canção, Desperta Brasil? Eu não sei se foi os 25 anos dele, alguma coisa assim. Porque eu lembro que a minha avó tinha o LP e tinha lá o popopopopopó, né? E começava ele cantando. Uma marchinha, né? Uma marchinha. Então, para mim foi bem bacana, porque quando eu escutei, eu falei, nossa, olha só, hein? Voltei lá nos meus 4 anos. Você tem quantos anos, me perdoe? Vou fazer 49 em janeiro, mas tem 48. Novo demais, hein? Eu já tive 49. Então, mas aí que tá, pastor, 48, foi aí que quando eu falei, caramba, eu tô com 48. Eu lembrei que com 8 anos, eu lembrei que com 8 eu comecei na bateria. Porque com 7 eu já estava na mesa de som. Eu comecei, antes da bateria, foi na mesa de som, pastor. Que legal. E aí na mesa de som, o dia faltou o baterista. Eu posso me considerar um cara da percussão, porque a Ângela diz que eu não sou músico. Porque quando eu era membro da Assembleia de Deus, que tinha banda, eu nunca fui um cara muito bom com os instrumentos, mas sempre gostei da música. E o pessoal, para me agradar, me deram um triângulo e eu ficava... Trio virgulinha. E quando terminava, tinha momentos que eu tinha que ensaiar para o
Ué, eu sou um músico, não sou. Então, não sou até pro triângulo tem que ter tempo. Tem que tocar no tempo. Isso Se mesmo. tocar fora do tempo fica feio. Então só Ouviu, deve ter dona tempo aí, ó. Aí, ó. Eu sou músico, eu toco um instrumento, então eu posso me considerar. Mas, aí, ó. Tá aprovado ou não? Eu vou ficar calado. A única coisa que ele fazia era só pim! Isso é ser músico? E não precisa ser ensaiado, você não acabou de ouvir que tem que ter. Ó. Meu Deus do céu. Vamos ajudar aí. Deixa gravado aqui. Ô, Tá Senhor, tem misericórdia. Eu já tentei tocar berimbau. E aí? Não dá? Dá. É melhor a gente continuar o programa. Ô, meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você descreveria o cenário das igrejas brasileiras hoje, no seu ponto de vista, daquilo que você tem de conhecimento? Pastor. Porque assim, falar de uma forma muita coisa, general, muita exatamente, coisa, mas coisa. aquilo que é mais nítido no dia a dia. Eu tenho bastante preocupação também, assim como eu tenho na música, eu tenho preocupação. Vou falar no caso de vocês aqui. Eu conheço a história de vocês. Então eu conheço desde quando começou pequenininho, né? Quando era pequenininho, tinha 100 e poucas pessoas como membro na igreja. Então eu sei da seriedade. Mas hoje você vê muita igreja abrindo portas, né? Tem 5, 10 igrejas em cada rua. É bom para que tenha menos bares, é lógico, né? A gente prefere que tenha mais igrejas. Sim. Mas gente que saiu quebrou uma igreja, ele sai, não é pastor, não foi consagrado, nada, e abre uma igreja. Então eu tenho uma preocupação grande em saber, mas da onde veio? Foi constituído como pastor? Foi Deus que constituiu? Ou só tem uma galerinha ali que segue ele porque a igreja quebrou? E aí eu vi muito disso, né? Já. Quebrou a igreja, metade foi para um lado e metade para o outro. Aí quem está liderando aqui é um cara que não é pastor. Aí você fala, meu Deus, mas que bagunça é essa? Então, assim, eu tenho receio porque chega pessoas novas ali que se convertem naquela igreja que está começando, mas eles não têm uma direção de Deus, né? Estamos aqui. E aí, daqui a pouco, já quebra, fecha. Então, assim, eu tenho essa preocupação. E tem essa questão que eu vejo que é muito latente hoje, essa questão política também, né? Muita discussão, a política enxergou que a igreja cresceu, que tem uma voz ativa, e aí também muitos já se venderam. Então, tem muita coisa que envolve. Como encontrar esse equilíbrio em relação... Você falou da política, eu tinha preparado uma outra pergunta, que é: e a igreja e a política? Vivemos risco de consequências pela indiferença na gestão política ou na gestão pública da igreja? A igreja tem que ser participativa. Como ela ser equilibrada dentro disso? Como não se vender? Durante muitos anos, não generalizando, era muito fácil trocar por um interesse de uma reforma do templo, de um saco de cimento, de areia, de alguma coisa nesse sentido, de uma verba que vinha, alguma coisa assim. Parece que há um grupo que tem se levantado com valores dentro da visão do reino de Deus. Mas como não ser indiferente para que nós não tenhamos consequências perigosas por a nossa omissão, e como fazer parte, mas dentro de um equilíbrio dos valores do reino de Deus? Então, pastor, na verdade, muitos grandes nomes já é nítido que tem alguma coisa ali. Porque eles defendem de uma forma, alguma forma de política que a gente tem hoje aqui, né? Vamos falar mais de São Paulo, né? Que é a nossa região. E domingo tem eleição. Domingo tem eleição. Então eles defendem de uma forma que você fala, não é possível, tem alguma coisa aí que a gente não conhece, né? Nos bastidores, tem alguma coisa a mais aí, porque a igreja sempre foi à margem da política. Estou falando de anos 70, 80... Começou um pouco em 90, mas era muito à margem. A igreja era tipo, você prega aí para o teu povo, que a gente faz política aqui. Era assim, né? Mas a igreja foi crescendo, os movimentos, né, de música gospel, o movimento foi atraindo muita gente, até hoje que a igreja é muito respeitada, né, na política. E os grandes políticos, muitos têm cadeira cativa, pelo menos no momento das eleições, né? Que seja a cada 4 anos que seja, mas eles têm, mesmo não sendo, eles são simpatizantes, vamos falar assim? São simpatizantes, mas vão ali, que seja, uma vez por mês ou uma vez por ano, senta ali na cadeira para falar, tô aqui,
Bate uma fotinha. Isso, então isso é nítido. Você que está me assistindo, você sabe disso. Você olhar na internet, aí você vai enxergar bem isso. Só que existe uma preocupação, eu estou falando agora da minminha parte, eu acredito que talvez você que está me escutando também. Será que essas pessoas elas estão fazendo isso com a bênção de Deus? Ou só pensando no benefício que vai trazer ali para a minha comunidade, para a minha igreja? Quem sou eu para falar, para discutir com você se é bom ou se é ruim? Mas eu tenho preocupação, porque é nítido que muitos já se venderam. É nítido. No entanto, alguns líderes eclesiásticos que defendem os valores do reino permitem-se se deixar levar por uma pauta esquerdista, muitas das vezes, que ofende totalmente os valores do reino. Isso. Como entender isso? Então, pastor, aí eles conseguem, alguns pastores, eles conseguem, dentro de um interesse talvez maior, até distorcer algumas coisas sobre aquilo que Jesus falou, ou que Jesus fez. Mas Jesus foi o maior comunista. Jesus, ele dividiu o pão. Que eu saiba, ele multiplicou o pão. Exatamente. Né? E na mesa com os 12, porque ele teve sim uma seleção, por mais que ele fez uma seleção que somente o pai sabia por quê, foram 12. Ué, foram 12, não foram, pastor? Sim. Não poderia ter sido 30, 40, 100, 200, 500, 1000? Mas ele escolheu 12, teve uma seleção. Sim. Então, na verdade, a igreja também tem que ter essa seleção. Não é qualquer um que pode subir no altar. Sim. Não, Betinho, mas aí você está sendo... Não pode ser assim. Você está sendo preconceituoso. Não, não é uma questão de preconceito, é uma questão de você ter uma... Nós temos leis. E o povo erra por não conhecer as leis. Eu sempre falo isso, até quando eu vou falar sobre o profeta dos tambores, nós temos 10, né? 10 mandamentos. Para os judeus são 513, né? Soma, quanto que é 5 mais 1, pastor? 5 mais 1? 6. Peraí, eu fiz a conta errada aqui então. 5 mais 1. Não, eu fiz a conta, não são 513, não, são 613. 613. Desculpa, gente. São 613. 6 mais 1 são 7. 7. 7 mais 3? 7 mais dá 3. 10. É 10. Então, na verdade, Deus trabalha com números. Sim. Sempre trabalhou com números. Né? E a gente não presta atenção que Deus sempre trabalhou com números e as coisas estão todas... O número está sempre. No entanto, tem um livro chamado Números. Tem um número que chama Números. Então, na verdade, assim, a gente tem que seguir leis, porque senão, se a gente está fora da lei, a gente vai pagar por aquilo que... E a igreja está pagando, pastor. Muitas pessoas individuais, pessoalmente falando, estão pagando por coisas que fizeram e levaram a igreja ao erro. Um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Teve um pastor, não vou citar nomes, que falou nos anos 90, sobre a teologia da prosperidade. Aí foi bacana, eu lembro, eu fui lá, conheci ele, né? Até hoje ele vem no Brasil aí, uma certa denominação, está sempre todo ano aí. Só que depois, lá na frente, ele veio a público e falou, gente, teve muita coisa que eu exagerei. Eu li, eu sei. Eu exagerei, não foi da minha parte. A Bíblia diz que quantas vezes vários homens de Deus, né? Paulo fala, esse é conselho meu para vocês, igreja. Não a parte de Deus, é um conselho meu, que eu entendo. Essa pessoa, esse pastor, ele começou a colocar para a igreja uma coisa que não era bem daquele jeito. Exatamente. E as pessoas acabam se adaptando àquilo, né? Exatamente. Vão trazendo para suas igrejas. Só que nós sofremos com isso. Sem filtrar, e hoje hoje se gerou uma consequência desastrosa de pessoas rasas dentro do evangelho. E aí você fica naquela, pastor, quando eu disse que eu tenho medo de atrapalhar o plano de Deus. Muitas pessoas, por que o Brasil é considerado um país, na sua maioria, cristão? Porque nós somos realmente um país que, mesmo que seja católicos e evangélicos, que temos uma fé e nós somos assíduos na igreja. Né? Se você pegar os países lá do Reino Unido, né, aquele povo mais frio, eles são o quê? Eles são pessoas prósperas financeiramente porque eles se dedicam 12, 14 horas por dia no trabalho e são frios. Não falam de fé, não falam se Deus quiser. Não. É trabalho e dedicação e eles têm uma vida terrena boa, mas não tem essa questão da fé igual o brasileiro. Sim. O brasileiro não. Ele já está mais ali, não, se Deus quiser, vai dar certo, em nome de Jesus. Ele está sempre profetizando e falando. Está ruim o negócio, mas ele está falando. Tem os evangeliqueis, está amarrado, queima ele. Mas isso tudo, pastor, ativa essa questão da fé.
Então, nós somos um povo, por isso que nós somos considerados o celeiro do mundo. Sim. Porque nós somos um povo de fé, um povo que está difícil, mas nós estamos ali, ó, crendo que vai acontecer. E se não acontecer também, nós vamos morrer, mas saber que tem um lugar que nós vamos, né? Exatamente. O europeu, ele já não, são frios. É aqui, é dinheiro, é negócio, é a igreja, são só os velhinhos e poucos que vão para a igreja, né, lá fora, né? Os jovens estão na bagunça, eles investem no dia deles, né? Nas coisas que vão trazer alegria momentânea, né? A gente já crê que não, a gente crê que nós estamos aqui de passagem. Verdade. E é o que nós acreditamos de verdade, gente, não é só uma... Somos peregrinos e forasteiros. Exatamente. Então, assim, voltando nessa questão, eu acredito que a igreja sofreu bastante, está passando por um momento que Deus está permitindo para que muitas coisas apareçam, né? E quem for fiel até o fim, né, pastor? Tem que ser. A Bíblia não diz que aí vem essa questão dos calvinistas, né, arminiano, da salvação, que uma vez salvo, sempre salvo. Gente, eu sempre falo isso. A Bíblia diz que quem for fiel até a morte. Até a morte, até o fim. Então, não perde a salvação. Se é até o fim, você tem que ser fiel, você pode perder sim. Né? Então, tem que tomar cuidado. Porque Jesus voltará. A gente sempre fala, Jesus está voltando, né? Eu escuto isso há 44 anos. Dentro disso, você tem a sua banda, que você faz parte, com esse nome escatológico, Juízo Final. E agora, em 2030, a agenda da ONU, em que alguns acreditam que é o preparativo para o surgimento do anticristo. Porque existem os anticristos, mas tem o anticristo, né? A agenda de 2030, resumindo toda a proposta e pauta dela, é um plano de ação que busca fortalecer a paz universal e promover uma vida digna para todos. O lema central da Agenda 2030 é ninguém deixado para trás. E baseia-se em 5 princípios orientadores: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Você acredita, nesse cunho escatológico que você tem dentro da banda, e você falou agora sobre a volta de Jesus, que já é um preparativo para a manifestação do anticristo? Com certeza, porque... O sistema está tudo já assim. Já está tudo escrito o que vai acontecer e o Apocalipse ele deixa bem claro, né? Sobre essa questão da paz, que quando tu tiver paz, tiver tudo muito tranquilinho ali, está todo mundo feliz por causa esse governo único, né? E já está sendo tudo desenhado. A gente sabe disso. Quem conhece a palavra de Deus, todo mundo que já leu aí o Apocalipse, o que já escutou. Eu lembro no ano 2000, ali na Batista da Lapa, a Valnice Milhomes ministrou sobre o Código da Bíblia. Olha, em 2000, pastor. 2000. Eu estava lá nessa série de ministrações sobre o Código da Bíblia, e eu lembro que ela falava sobre isso, né? Foi ali um pastor americano, agora não lembro o nome dele. E falava sobre essas questões do Apocalipse, né? E aí tem um momento lá, pastor, que fala sobre, no Código da Bíblia, do meteoro que cairia, né? Não sei se você já viu esse... Não. Um meteoro que cairia e ia ter um tsunami gigantesco que ia destruir todo o nosso litoral, né? Lá do Nordeste, aqui ia chegar aqui em São Paulo também. E nesse momento, todo mundo ali, eu lembro, há 24 anos atrás, a gente falou, meu Deus do céu, né? Vai acontecer. E a Bíblia diz que ainda que os montes se abalem, ainda que... Então, assim, você tem que estar preparado para as coisas ruins que vão acontecer. Betinho, mas você não tem fé. Não é questão de fé, é questão de conhecimento na Bíblia. A Bíblia diz que irão acontecer coisas horríveis. Inclusive, o juízo final será um dia horrível. Porque o juízo final é para aqueles que ficaram. Porque a Bíblia diz que o justo não passa pelo juízo. Por quê? Porque ele vai antes. Quem ficou que passa pelo juízo. Então, não queira estar para esse dia do juízo final. O dia do juízo final é para aquele cara que, você ficou. Vamos ver se você agora vai passar de ano mesmo. Mais ou menos assim, né? Então, assim, o que aconteceu, vamos falar em eleições passadas. Poxa, a gente botou o joelho no chão, a gente orou, a gente falou, não, mas vai dar certo, Deus não vai permitir que fulano entre, que não sei o que lá. Mas se as coisas vão piorar, a gente tem que entender que esse cara tinha que entrar, pastor. Infelizmente. Eu costumo dizer que a Igreja Imaculada Santa, o organismo vivo,
ela vai de bem a melhor, porque ela vai, independente dos sofrimentos, ter encontro com o Rei dos Reis. Mas o mundo, escatologicamente dizendo, ele vai de mal a pior. Exatamente. Então não adianta a gente ficar esperando coisas que o mundo vai só melhorar. Se você for ler o Apocalipse, você vai falar assim, não, vai piorar. Então não queira achar, você tem que fazer melhorar onde? Dentro da tua casa e dentro da tua igreja. Porque lá no mundo tende a piorar. Tem algumas profecias, não sei se chegou a ver aí. É que é um pouco complicado. Mas que tem um pastor aí que eu vi que ele falou na internet que a partir de janeiro de 2025 vai vir algo pior do que o Covid. Não sei se vai ou não. Não desacredito. Mas as coisas tendem a piorar. Exatamente. Então, que você, cada um, a gente entregue realmente a vida. Jesus falou sobre isso, né? Exatamente. Jesus alertou sobre os princípios das dores. Entregue, pastor, as coisas de Deus. São os sinais que estão aí apontando, né? Porque tá difícil, pastor. Eu estava falando aqui para o senhor, comercialmente falando, os negócios não tão fáceis. Mas a gente tem que continuar. Né? E a gente fica aflito, mas tem que crer em Deus. Né? Talvez muitos de vocês estão me escutando e falam assim, Betinho, realmente está difícil o negócio, mas a gente tem que acreditar, tem que orar, tem que jejuar, tem que ir para o monte, tem que acreditar, tem que ter isso. Porque senão a gente vai simplesmente se entregar. Exatamente, né? Não podemos. Ou a gente acredita que Deus ele é poderoso para fazer muito, né? Infinitamente mais tudo por aquilo por nós, e mesmo se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É o que os jovens lá na Babilônia fizeram, né? Quando Nabucodonosor abordou a eles que seriam lançados, ele falou, fique sabendo, ó rei, que o Deus a quem nós servimos nos livrará da fornalha. E se porventura ele não nos livrar, nós não nos prostraremos nem adoraremos a sua estátua. Então são pessoas convictas do reino de Deus, né? Isso que é importante. Vamos fazer o seguinte, são 11 horas e 3 minutos, agora sim, dona Ângela, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o nosso convidado nessa manhã, abrilhantando a manhã, manda aqui, ele que é um ícone da música cristã brasileira, é líder e fundador da banda Juízo Final, que já está aí há mais de 30 anos, e como baterista nesse projeto pessoal dele, para contar um pouco da sua história, mais de 40 anos, vai fazer, né, 40 anos de estrada. Em janeiro que você faz? O quê? De bater com baterista? Não, esse ano já fez. Já fez. Então, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades. Então, vamos ao intervalo e já voltamos já. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em ti.
existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Hebreus capítulo 11, no verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Romanos no capítulo 1, no versículo 17. O justo vive pela fé. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. Agora na capital paulista são 11 horas e 7 minutos. Dona Ângela Voltier, nós temos internautas interagindo conosco. Sim. A Helena Maria de Camargo, lá de Marília, ela está dizendo que gostoso ouvir esses testemunhos. Deus é fiel. Quem está aqui também com a gente? Bom dia, meus amigos. Betinho Fonseca, o rei das entrevistas. E um abraço para toda a equipe Fabião. do Manhã Manda Aqui. Quem foi? É o Fábio, né? Fábio Fonseca. A Jerusa também está mandando um abraço. A gente está com saudade de todo mundo aqui. Tem aqui a participação. Assim, tem muita gente que entra com o nick que eu tento decifrar, né? Enes Acoplagem. É Enéas o nome dele. É Enéas? É. Tá. Ele diz o seguinte: vocês estavam aí falando sobre a questão de mercado gospel, estilo musical. Ele diz: a verdade é que o mercado gospel hoje está em uma outra linha musical. Não sou contra nenhum deles, pois vivi os anos 90 e 2000, que era o rock, adoração, rap. A partir de 2010 veio outra linha. Então, eles fecham as portas para o som e não filtram o que verdadeiramente eles querem passar, que é a mensagem propagada, que é o ID, a palavra do Evangelho. Tem também aqui Júnior, que está dizendo: parabéns, Betinho, você faz toda a diferença onde chega, sou seu fã. Está aqui com a gente. Eu também, viu? Amigo. Vamos lá, pode seguir aí. O Enéas foi meu aluno há 20 anos atrás. Puxa, Bateria. que legal. Tem também aqui o pastor Renato de Castro, está dizendo aqui: já estou na área. Ô, pastor, Deus abençoe. Um abraço, pastor. Presbiteriano, hein? Eu acho que é presbiteriano. Acho que é presbiteriano. Amém. Ele é um presbiteriano meio arminiano ou não? Acho que é melhor ficar quieto, senão ele vai bater na gente. Né? Ô Betinho, os dias de inteligência artificial, os dias de internet acelerado, hoje essa globalização, como se manter na luz, isto é, na verdade, entre a polarização política, redes sociais e fake news? São dias complicados, difíceis, você tem que realmente ser bem criterioso, aumentar o seu grau de avaliação. Eu acho né? que eu fui levado esses dias por uma fake news, mas a Ângela está me defendendo. Eu acho que ainda não. Não sei, estou na dúvida. Porque não dá para acreditar em tudo que chega assim também na internet, a gente não sabe, tem que ver, né, pastor? Porque... Mas você sabe que teve uma situação, desculpa te cortar, Claro. que eu vi, fui no site da instituição, olhei e depois, assim, deu um transtorno, né? Porque eu fui consultar lá, e como no site fazia abordagem e não dizia algo contrário, eu acreditei de fato. E depois... É porque às vezes a notícia pode chegar através dos olheiros deles, mas depois eles podem verificar que não foi bem daquele jeito e tem que mudar a matéria. Eu já vi também aconteceu ultimamente, esses últimos 15 dias aí, de colocarem uma notícia, porque todo mundo quer ser o primeiro a colocar notícia, né? Esses portais, né? Aí eles colocam a notícia e de repente quando vai
vai a fundo, eles veem que não foi bem daquele jeito e corre para... Só que todo mundo já pegou aquela fonte, né? Existe uma regra do jornalismo, né, dessa questão de fonte, mas só que o jornalismo hoje está muito prostituído também, pastor. A minha filha, ela está fazendo jornalismo, né? E aí eu tive a oportunidade de algumas aulas com ela ali, ela me chamava para ver a questão inicial do jornalismo. E o jornalismo, dentro do que é ensinado na faculdade e o que eu vejo hoje, está muito fora. Está muito, mas muito fora. Está muito tendencioso, político. É que hoje não é jornalismo, hoje é militância. Exatamente, é isso que eu ia falar. É militância, não é jornalismo. É militância, pastor, você entende? Betinho, desculpa aí cortar. Eu sou do tempo em que o jornalista, o papel dele era passar a informação. Exatamente. Hoje não. Hoje o jornalista, ele passa a informação, ele tece a opinião dele e a opinião dele é sempre para a área da militância. É tendenciosa. Totalmente tendenciosa. E tem alguns que quando vão lhe entrevistar e sabe que você não tem o mesmo ponto de vista, ele já vai cuspindo um ódio nos olhos, ele vai com tanta agressividade que não se torna uma entrevista, se torna um interrogatório. Então, mas isso bate de frente com as premissas do jornalismo. Sabe quando você levanta sua mão lá para fazer na sua formatura? Isso é contra o que o jornalista ele aprende. Ele não pode ser tendencioso, ele tem que só levar a informação. Mas hoje não. Você assiste uma entrevista, um debate, você vê na cara o jornalista sendo tendencioso e contra os princípios de alguns candidatos. Então isso não é jornalismo, gente. Só um adendo nisso aí, eu não sei se vocês se lembram, o falecido Silvio Santos, o problema que teve com a Raquel Sherazade, porque ela era lá da Paraíba, né? Ninguém nem ouvia falar nela, era de uma rede local. E aí ela fez um comentário, eu não lembro se foi eu acho que foi sobre o Natal. Cada vez ela tinha uma crônica que ela terminava o jornal falando alguma coisa. E esse do Natal viralizou, porque ela falando o que realmente é verdade, que o aniversariante é esquecido no Natal, porque as pessoas se preocupam com presente, com a ceia, com roupa nova, com isso, com aquilo... E Jesus fica de fora. Através desse vídeo que viralizou, ela foi convidada para vir para o SBT. E aí ela começou a estar dando as opiniões dela. Cada notícia era uma opinião, era uma opinião. Aí, quando ela foi para o Troféu Imprensa, Silvio disse na frente de todo mundo que ela tinha sido contratada para passar a notícia. E ela não era paga para dar a opinião. O patrão dizendo para ela. Aí ela saiu do SBT, processou, porque disse que ela foi constrangida, que isso, que aquilo, outro, tal, que foi uma confusão medonha. Silvio morreu e ela não falou nada. Pelo contrário, acho que ela até ficou feliz, né, por algumas reações que tinha na internet. E, no final das contas, todo mundo foi contra ela, porque dizia que se não fosse Silvio, ela não era a pessoa que ela é hoje, porque ela estava lá no interiorzão, ninguém nem sabia quem era. E que, de fato, é verdade. O repórter, ele é contratado para dar a notícia. Ela tudo dava uma opinião, tudo ela falava, tudo. Aí Silvio disse, não, você foi contratada para dar a notícia, e não para estar dando a sua opinião. E é o que tem acontecido. Se observar, quem começou muito com essa maneira diferente de fazer jornal... Foi também no SBT, era o Aqui e Agora. Nos anos 90. Era um jornal diferente. Eram vários tipos de assunto, tinha vários jornalistas na bancada, e os que estavam na rua. E foi quando começou o Celso Russomano, com esse negócio do consumidor, né? E começou tendo vários tipos. E a maneira também de se filmar na rua. O repórter correndo e o cinegrafista correndo atrás, porque era sempre tudo paradinho, tudo engessadinho. E aí, hoje, pode observar, quase todos os programas que tenha notícia, não só é a notícia. O apresentador, ele está dando a opinião dele. Aí ainda dizem assim, a gente tem o direito de discordar, se você não tem a mesma opinião que a minha, tal, mas é assim. E não é. O jornal é para passar a notícia. Se o apresentador, o jornalista tem a opinião dele, tem a visão dele, é para ficar para ele. O direito é informar e não está dando a opinião. Muito bom, muito bom. É isso. Ô Betinho, agora, a notícia que está bombando por aí é a questão do ataque contra Israel, que houve como segundo eles, uma conclusão de retaliação. O país islâmico do Líbano, lá, bombardeando, se eu não me engano, foram mais de 200 mísseis contra os israelenses em resposta à intensificação da ofensiva contra o Líbano. E aí, isso também é o relógio de Deus?
Você é da época que se dizia que Israel é o relógio do mundo, né? Que Israel sempre está dentro desse panorama escatológico. Agora há pouco, a luta contra o Hamas, agora contra o Hezbollah. E aí, o que você acha disso? Como o senhor disse mesmo, a resposta está aí, né, professor? É o relógio de Deus, isso ia acontecer para que depois viesse a paz, né? Então a gente tem que acreditar realmente que está dentro do controle, está dentro do planejamento de Deus. É uma questão não só espiritual, mas também familiar, né? A gente sabe que essa questão de Abraão, né? Uhum. E Ismael, né? Sim. É uma guerra pela terra, pelo poder, pelo quem manda mais, quem manda menos. Então a gente sabe que isso aí ia perdurar por muito tempo. Quando eu falei sobre Israel e Abraão, gente, é porque são, né? É uma questão de disputa de terra milenar. Uhum. Então a gente sabe que isso já existe há muito tempo, não é de hoje, mas as escrituras elas deixam bem claras que nos finais dos tempos, né? Primeiro que fala sobre a questão também da construção do templo, né? Sim, do terceiro templo. Do terceiro templo, exatamente, que os judeus já estão planejando há muito tempo, mandando dinheiro para lá, né? Falaram muito sobre a novilha vermelha, né? Exato. Que já está lá prontinha. Então, assim, na verdade, eu não sei te acertar em qual selo nós estamos, mas eu acredito que a gente está ali no meio, hein, pastor? No meio do processo do Apocalipse ali. Eu acredito que estejamos vivendo aquilo que Jesus falou do princípio das dores, estamos dentro desse tempo, acredito nisso. A gente tem que se preparar, né? Porque quando você vê a parábola das 10 virgens, todas eram virgens, todas estavam adormecidas, todas tinham as suas lamparinas, mas apenas 5 eram prudentes que tinham azeite. Então existe uma seleção, você está vendo, pastor? Não é assim, não é bagunçado. Quem estava com a vida com o óleo ali em ordem, né? Tinha a quantidade certa. Então não era assim, não, fica tranquilo, mesmo que você não desce, você vai buscar. Não, ficou para fora. Então existe uma ordem que a gente tem que seguir para que a gente entre no reino dos céus também, né, pastor? Não é bagunçado, né? E a abordagem de Jesus foi aquela, né? Eu não vos conheço. Quando ele fala não vos conheço para as outras insensatas, está falando, eu não tive relacionamento com vocês não tiveram relacionamento comigo. A intimidade, a vivência, a praticidade do evangelho é o que faz a diferença no dia a dia. Betinha, muito bom tê-lo aqui nessa manhã, que está pensando o quê? O Betinha é cultura também, aprendemos muito sobre vários assuntos, além de estar aí nós estarmos cheios de expectativas para esses 2 eventos, um relacionado com o Juízo Final, os 30 anos da banda, que vem por aí, se Deus quiser, e também o documentário dos 40 anos de Betinho, baterista. Tem foto sua pequenininho lá com as baterias? Eu vou resgatar algumas coisinhas que eu consegui lá do pessoal da igreja na época, né? Você era de qual igreja nesse período, lembra? Brasil para Cristo? Brasil para Cristo, Vila Jaguara. Vila Jaguara, né? Mas a gente tinha muita ligação com vocês, com... esqueci a outra, Brasil para Cristo, lá na Zona Leste. Itaquera, São Miguel. São Miguel. Então a gente sempre estava junto nos acampamentos. Era Mandaqui, São Miguel, Jaguara, e era bem bacana, professor. Então são momentos que estão gravados na nossa alma, né? Que legal. Muita coisa boa. Nossa, não tinha toda essa tecnologia que a gente tinha hoje, né? Não tinha nem celular, não tinha nada, mas era tão bom, pastor. Era tão bom. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu comecei o meu ministério, você lembra das caixinhas Fran? Você botava um microfone nela, uma pequenininhazinha assim, e ali eu botava um 3 em 1, e quando eu comecei o ministério, que fui pastorear uma igreja local, não tinha músicos. Aí eu tinha um 3 em 1. Eu pegava o 3 em 1, colocava lá com um cabinho, o microfone nessa mesma caixa, e botava os bolachões, e colocava os bolachões, com retroprojetor com a letra, e botava os discos. E o louvor nós fazíamos assim, era uma inocência. Interessante, né? Um certo pastor disse assim, a igreja antiga, ela não tinha ouro, ela não tinha prata, mas os milagres aconteciam. É verdade. E naquele período, né, era totalmente desprovido de toda a tecnologia que você possa imaginar, aqueles microfoninhos de plástico ainda, né?
E as coisas aconteciam de uma forma, conversões, batismo com o Espírito Santo, curas, transformação, tremendo. É verdade. Hoje, às vezes, não estou generalizando, não é uma verdade geral, mas hoje muitas igrejas têm ouro, têm prata, mas não têm o sobrenatural de Deus. Né? É verdade. Eu acho que assim, tem muita plástica, pastor. Quando eu digo assim, tem uma boa iluminação, tem um bom som, está tudo preparado. Tem boas cadeiras, tem uma boa música, né? Mas eu acho que algumas se profissionalizaram demais. Deixou Jesus lá e de não fora. tem uma boa palavra, às vezes. Eis que estou à porta e bato. Né? Se alguém ouvir uma igreja inserida que não está ouvindo a voz. É preocupante isso. Isso é preocupante. Onde não tem uma boa palavra, não tem um direcionamento, né? Não tem uma... Que nem, o senhor começou aqui nosso bate-papo falando sobre as ministrações que estão fazendo dentro daquele livro do... Como que é o nome? Que vocês têm... Da agenda Apacentar. Da agenda Apacentar. Então, vocês têm uma exatamente. agenda, vocês têm uma organização do ano inteiro. Do ano inteiro, Então, não é assim, vamos ver amanhã o que nós vamos fazer. Não, existe uma organização, você entende? Todo mundo falando a mesma língua, Sim, é inclusive diferente. as crianças. Então. As crianças também. Quer ver? É diferente. Não é um negócio, vamos ver o que vai acontecer amanhã. E é algo produzido debaixo do temor de Deus, de uma separação e oração. O elaborador da agenda Apacentar o Pequeno Rebanho é o pastor Joel Estevanato. Nós sabemos que a inspiração ela foi fechada, a Bíblia, pronto, está ali, são os livros inspirados. Mas nós, através do Espírito Santo, nós temos a iluminação da inspiração. E essa iluminação, através do Espírito Santo, ele sabe, pela sua onisciência, como vai ser daqui um ano. E o que é trazer a mente do Espírito na nossa mente? Paulo diz lá, né, que nós temos a mente de Cristo. Ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí o versículo seguinte vai dizer, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até os mistérios, segredos, as profundezas de Deus. Então ele nos revela. Então quando o pastor Joel se separa, ele separa em consagração e oração, ele já concluiu o Apacentar do ano que vem, de 2025. E nós vamos falar sobre a temática devoção, que agora se tornou também dentro da estrutura da igreja denominacional em todo o território nacional e fora do Brasil, que a temática do ano que vem é devoção, todo mundo falando a mesma linguagem. E nós já temos as ministrações que serão feitas de todos os domingos, são 52 ministrações já preparadas e vamos pregar sobre isso. Aí alguém diz, mas vai engessar. Meu irmão, o Espírito Santo, engessar o Espírito Santo, não tem como. E a gente toda semana, e o interessante é que em cada temática nós percebemos a igreja impactada. Um ano antes, a que estamos vivendo agora, um ano antes foi preparada, a igreja impactada, as conversões acontecendo, os batismos acontecendo, pessoas transformadas acontecendo. Ontem ainda eu estava no meu Gêmeos, que eu sou líder, meu não, é do Reino de Deus, mas que eu estava líder na casa do anfitrião, e uma pessoa dizendo, puxa, domingo eu estava no culto, já estava meio parado, desanimado, a palavra impactou, eu decidi vir para o Gêmeos. Você vê a vida do Espírito Santo atuante na igreja. Hoje, a igreja Amanda aqui, hoje tem quantos membros, mais ou menos, pastor? 1.200. 1.200, olha 1.200, só. Fora as pessoas que são visitantes, só em pessoas que ainda não estão como membros de uma forma oficializada na nossa igreja, que estão dentro de um processo de discipulado, são em torno de mais ou menos umas 300 pessoas. Mas só ver, da época que eu disse para o senhor, ela já cresceu no mínimo 10 vezes, no mínimo. E fora o papel importante que ela tem através da vida do nosso líder, hoje ele foi jubilado como presidente, mas é conselheiro e diretor de 2 campos, a Índia e os Estados Unidos. Hoje a Brasil para Cristo a denominação está presente em outras nações, tem Itália para Cristo, tem Portugal para Cristo, tem Jordânia para Cristo, tem Burkina Faso para Cristo, tem Benin para Cristo, tem Haiti, Peru para Cristo. E são filiadas aqui. Exato. Na verdade, hoje a Missão Desafio é o órgão oficial de missões da nossa igreja local. Mas começou aqui é a casa de oração para todos os povos. Inclusive, estamos agora no mês de outubro,
vai acontecer, eu não sei que edição é essa, Ângela, a 22ª edição do Simpósio de Missões. Vem missionários dos 4 cantos do Brasil, de 4 continentes, onde durante 4 dias a igreja está fomentando, está ensinando, está orientando. Estamos ouvindo os testemunhos dos missionários ao redor do mundo, voltado exclusivamente para o ID. Nós tanto fazemos a missão local, como também fazemos as missões transculturais. Amém. A importância. Tá aí, ó. Obrigado. Faz a propaganda, dona Ângela. Ela que é a nossa garota propaganda. Tá chegando, já está pertinho. De 17 a 20 de outubro, nós teremos o 22º Simpósio de Missões, e esse ano o tema é Brasil, um país que clama. E só fazendo aí um adendo do que vocês estão comentando sobre o Apacentai, mas a gente também percebe que acontece com o simpósio, porque ano passado, quando encerrou o simpósio, já tinha esse tema. Que era Brasil, um país que clama. E a gente está vendo o que está acontecendo com o nosso país esse ano. Só explicar para o Betinho também, para os internautas, que até então a Missão Desafio, ela cuidava de missões apenas transcultural. A partir do ano passado, né, Ângela? Que vai ser oficializado. Ou foi ano passado ou foi ano retrasado. Agora ela também cuida de missões urbanas. Então nós temos desafios, os sertanejos, os ciganos, os ribeirinhos. Os quilombolas, são desafios dentro do Brasil de alvos para a evangelização local. E a igreja fomenta isso. Nós temos um centro de treinamento em que os voluntários vocacionados para isso passam 6 meses lá e um mês de prática. São 6 meses e um ano, um mês de prático. Né? Então eles passam 6 meses internos vivendo missões e depois saem por um período de um mês para algum país que tem base da Missão Desafio para fazer o seu prático. Então é uma igreja comprometida com a visão do Reino de Deus. Exemplo também, eu sei que a gente está falando de simpósio, mas deixa eu agregar isso, a visão do reino de uma igreja comprometida. Nós construímos um prédio aqui com mais de R$1 milhão, só para atender crianças. Crianças. Porque nós entendemos a importância do ministério infantil. Sim. São as classes lindas, o pastor Joel, tudo que ele faz através do gestor Fabiano, é com muita qualidade, para ter as classes, para educar a geração infantil, que é a futura geração adulta, de uma igreja local. A importância disso. Amém. Né? Porque alguns falam assim, mas vou investir um valor desse, vamos dizer assim, puxa, criança talvez não dê o retorno na visão comercial de business, mas na visão do reino de Deus, ali estão futuros engenheiros que vão fazer a diferença como profissionais com os valores do reino, futuras doutoras, futuros professores, futuros mecânicos, futuras diaristas, futuros professores, futuros pastores, apóstolos, profetas, mestres, que estão ali dentro. Então é importante inserir dentro disso. Amém. Né? Desculpa falar, você me empolgou para falar da visão da igreja local. Vai lá, dona Ângela, por favor. Bom, voltando aí, o nosso simpósio vai acontecer de 17 a 20 de outubro. Então, vai ser quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta e sexta, o culto vai ser a partir das 19h30, com entrada franca para todos. É aberto ao público. No sábado, dia 19, só para quem fez sua inscrição. O dia inteiro teremos plenárias, participação de missionários que estão, né, fora. Inclusive, assim, tem alguns missionários que a gente nem pode estar divulgando o rosto. Quando tem alguma transmissão, a gente tira a imagem, deixa apenas o áudio, porque estão em locais onde há perseguição e que eles não podem ser exibidos. Então, nesse sábado, só vai participar quem fez a inscrição. Porque justamente isso, tem alguns missionários que não podem aparecer, então, por questão de precaução, quem estiver aqui é que vai poder vê-los, né? E detalhe que também não pode ser fotografado. E no domingo, vai encerrar no horário da manhã, vai começar 8 horas, porque além de plenárias e continuar falando sobre missões, teremos também a formatura
dos missionários que fizeram o curso no nosso CFM Alpha. Então, como o pastor estava falando, eles tiveram aí um período de aula teórica, né? Tiveram aulas sobre missão transcultural, de idioma, né? O costume do lugar para onde vão, tudo. E depois eles foram para a prática, fazer missões de fato e de verdade. E aí vai ser a formatura deles no domingo de manhã. Esse QR Code aí, você pode fazer a sua inscrição ou entrar em contato aí pelo telefone 11 22 83 29 39. Temos aí 2 valores, R$100 sem refeição e 125 com refeição, caso você queira já ficar aqui direto e fazer a refeição. Isso é para o sábado, tá bom? Com certeza será mais um simpósio onde vidas serão impactadas e, através dele, outros vão aí se voluntariar para o trabalho missionário. Obrigado, Ângela Voltier. Betinho, estamos chegando ao final da nossa programação. Eu te agradeço em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sérgio Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Mandaqui Online. Gratidão pela sua vida. Quero te deixar à vontade para as suas considerações finais. Quero agradecer também o convite de vocês, né, para vocês abrirem esse espaço para a gente falar dessa comemoração de 40 anos de Betinho Fonseca como baterista, né? Legal. Quero agradecer a todos também que passaram por aqui, vocês amigos, aqueles que eu também não conheço. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Compartilhe esse vídeo para que possa chegar também para pessoas que de repente precisam ouvir alguma coisa que a gente falou por aqui, que talvez traga alguma luz, alguma claridade, né, em algumas dificuldades que você está passando. Você vai falar, caramba, eu também passei por isso, ele passou também, o pastor falou ali, o Betinho falou. É importante a gente mandar essa informação, esse vídeo para frente para que pessoas sejam abençoadas. Quero agradecer também. Muito bom, hein? Mais uma que vez bonito, aqui, eu mostro hein? aqui, pastor. Dominic Symbols. Bonito, hein? Né? Bonito. Bonito, né? É. E quero agradecer ao Chico Domeni, que é o CEO da empresa, né? Que acreditou no meu trabalho, no trabalho da banda Juízo Final, Betinho Fonseca. Obrigado a todo o marketing. E vocês, bateristas, conheçam mais sobre o prato, vale muito a pena. Os melhores pratos da América Latina, Dominic Symbols. Obrigado pela confiança e por apoiar a música cristã no Brasil. Você está me fazendo imaginar como seriam os escudos lá, escudos de bronze, né? Com esse prato aí, bem bacana, né? Legal. Betinho, gratidão. Inclusive a capinha tem a sua foto, foto. Eu fiz uma capinha com... Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. É uma capinha personalizada, tem que ser organizado, né, pastor? Aí, ó. Aí tem a capinha com o meu nome, com... Aí, ó, que legal. Né? Para proteger o prato, né? Isso mesmo. Porque senão arranham, tem vários, né? Eles mandaram um kit para mim muito bacana, sabe assim? Legal. Abençoador, porque, caro, não é barato. Esse aqui é o melhor material que existe no mundo de prato. Bacana. Parabéns a essa então, empresa. Como obrigado. se chama? Domeni Symbols. Domeni Symbols. Symbols. Bacana, parabéns. E se você deseja levar o Betinho Fonseca na sua igreja local, olha, aproveite para formular o seu convite através das redes sociais, que já apareceu aí, a Ângela vai pôr daí daqui a pouco para você também, para levá-lo, para que ele possa ministrar sobre o projeto dos tambores, né? Sim. Muito bom, tambores proféticos. Exato. A gente pode falar sobre o Profeta dos Tambores também. Profeta dos Tambores. Isso, já contar um pouco da história desses 40 anos, já junta tudo aí, né, pastor? Verdade, leve. Nós recomendamos o Betinho Fonseca aí na sua igreja local. Vai ser abençoadíssimo, além também de levar a banda Juízo Final. 11h34. Só uma pergunta, Betinho, uma saudade. Saudade? Eu sou saudosista, pastor. Eu tenho saudade dos anos 80, você acredita? Eu também tenho. Eu tenho saudade dos anos 80. Eu era adolescente nos anos 80. Eu tenho saudade, isso aí eu tenho. Parece que tudo era tudo mais colorido. Sei lá, parece que era mais gostoso, era mais prazeroso, né? Porque eu cresci na igreja, né, pastor? Eu também. Então eu tenho saudade, eu sei que a gente tem que olhar para frente, mas como eu vivi, foi muito bom, eu tenho saudade dos anos 80. Legal, eu também tenho. Um sonho pessoal. Um sonho pessoal? Meu Deus, são vários, hein, pastor? São vários. Tem vários, tem na música, né? Tem... Ixi, é difícil enumerar, hein, pastor? São vários, pastor. Difícil. É difícil falar só numa questão. Tem familiar, tem... Eu sei. Né, pessoal meu... Que bom, porque eu acredito que os sonhos também é uma linguagem da fé. Né? Sim. A fé te faz sonhar e a fé o sonho é uma linguagem. Né? Mas você falou de sonho, né?
o meu sonho eu acho que baseado no que eu falei no começo aqui, eu quero cumprir o que eu fui chamado para fazer. Amém. Esse é meu sonho, cumprir, porque é difícil às vezes a gente atrapalha o que Se Deus... manter fiel ao chamado. O meu sonho é simplesmente manter fiel e conseguir combater esse combate aqui com 100% de aproveitamento. Glória Esse é a meu Deus. sonho. Vai. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bom, Betinho. Pois não, Gui? Ok. Não, mas ainda estou conversando com ele, você já quer me cortar? Volte aqui para o Betinho. Por favor, Betinho. O nome da sua esposa mesmo? Raquel. Raquel, gratidão pela sua vida. Os filhos? Vitor. Ana Vitória. E Isaac. Isaac, um abraço para vocês também. O nome da sua igreja local, Betinho? Hoje eu estou congregando há 2 anos ali na Igreja do Nazareno. Um abraço para os Pastor irmãos Ademir. Da Igreja do Nazareno, do pastor Ademir. Obrigado, pastor Ademir, por estar cuidando da vida do meu amigo pastor Betinho, que também é Brasil para Cristão. Que também faz parte aqui do Manda Aqui. Gratidão, muito obrigado. Amém. Mesmo. Deus te abençoe. Eu que agradeço. 11 horas e 36 minutos, Ângela. Hoje, às 15 horas, o que temos aqui na Manda Aqui Online? Hoje nós temos Quarta de Milagres. Às 15 horas é um culto onde nós temos visto, né, o poder de Deus se manifestar, as pessoas têm vindo, né, em busca do seu milagre, ou o milagre próprio, ou representando algum familiar ou algum amigo. Então não percam, 15 horas a gente está fazendo aqui na Capela Irma Estevanato. Se você tem alguma causa na justiça, alguma questão de saúde, algo que aos seus olhos só mesmo um milagre, então venha às 15 horas. Aqui temos os momentos de oração, também tem a ministração da palavra, que hoje vai ser com o presbítero Rediane Nascimento. E se você já está assim tão bem, né, como canta aí o pastor Vanderlei, agora é só vitória, só vitória, só vitória, então venha representar alguém da sua família, algum amigo, para que também eles possam receber o milagre do Senhor. E diga-se de passagem, porque se agora é só vitória, só vitória, só vitória, porque tem lutas e assim mas agora não é só vitória não, pastor. No momento a gente recebeu uma vitória, daqui a pouco aí vai ter outra. Então, aí é lutas, não, então não é só vitória. Só vitória é quando você não tem nada. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém. Em Cristo. E amanhã... Amanhã, o que tem? Amanhã nós iremos conversar o cristão e a política, mais uma vez, né? Já estamos aí na reta final. Próximo domingo é a eleição. Então vamos conversar aí com a nossa candidata Patrícia Belli, né? Candidata oficial aqui da Igreja Brasil para Cristo. Juntamente aí com o presbítero Rediane, que é o líder do SAM aqui da nossa igreja, que é o Serviço de Assistência Missionária. Então vamos ver amanhã mais alguns assuntos, né, pertinentes. Aí às vezes o pessoal diz, mas esse negócio de crente misturado com política. Gente, a nossa vida depende de política, não tem para onde correr. Como eu falei aqui semana passada, se você tem carteira assinada porque foi uma ideia de político, se você tem aposentadoria, foi um projeto político, se você tem o bilhete único, foi um projeto político, tudo, saneamento básico, eletricidade na sua rua, tudo gira em torno da política. E na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que foram usadas por Deus em pontos estratégicos da política. Como eu disse aqui semana passada, Rainha Esther, ela foi escolhida por Deus para ser a rainha para salvar o seu povo. Se ela não fosse a rainha, não sei se Amã iria conseguir se livrar, né, ali de fazer o seu intento. Ele que ia fazer, ele era lá o conselheiro do rei, mas Deus, através dela, conseguiu livrar o povo. Temos também José, né, através de uma posição política, salvou o povo da fome. Então, o que a gente precisa é ter discernimento, observar com clareza em quem nós vamos depositar o voto. E também é o que eu falo. Votar não é que, fulano está na frente das pesquisas. Voto não é corrida de cavalo, gente. A gente dá o voto em quem nós acreditamos, que merece o nosso voto de confiança, que tem uma vida idônea e que, de fato, está mostrando que está indo lá para fazer a diferença, trabalhar. Ok? Então, amanhã, o cristão e a política. Valeu, dona Ângela, valeu, Betinho. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Ângela, pela sua direção. Obrigado, Gui, pela sua técnica, e um abraço para os irmãos que interagiram conosco, mas estendo também os nossos abraços aqui para você que não interagiu, mas está aí do outro lado.
o pastor Renato Castro, a Janaína Batista, da comunidade Moriar de Pirituba, Vicente Antunes, a Helena Maria Camargo, da Igreja das Nações em Marília, Mário Aires, da MC do... obrigado, Ângela. Pastor William Amaral, da UBPC de Batatais, aqui no interior de São Paulo. A pastora Rejane, sobrenome, dona Ângela? Lá da Igreja O Brasil para Cristo, em Gaspar, Santa Catarina, estado maravilhoso. O Gabrielzinho Adorador, é seu amigo? Meu aluno. É seu aluno. Meu aluno de bateria. O Júnior, locutor Fábio Fonseca, o Enio Acoplagem, a cantora Jerusa Liache, Haroldo Ferreira, Nós por Nós Podcast. É isso mesmo? Fui várias vezes lá também. Nós por... Como é que é? Nós por Nós Podcast. É Nós por Nós aí. Bom. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Lembrando que amanhã tem culto de intimidade com Deus às 20 horas também. Você é o nosso convidado, se Deus assim permitir. Amanhã, às 10 horas, estamos de volta com o programa Manhã Manda Aqui. A paz do Senhor. Aí,